Pode ir. Recording in progress. Bom dia a todas e a todos que estão nos acompanhando aí hoje nesse grupo de oração. Vamos então orar e pedir ao Senhor que nesta manhã do dia 13 de fevereiro de 2025 se derrame sobre nós todo o amor e toda a unção de Jesus Cristo aqui nesta sala e no ambiente das casas de todas as mulheres que estão conosco nesta manhã. Nós pedimos, Pai, que derrame a tua unção de perdão, a tua unção de amor nas relações entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, entre irmãos, Pai. Este é o clamor da nossa manhã, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que teu Espírito Santo habite agora cada uma das casas dessas mulheres que estão unidas conosco em oração. Que o Espírito Santo do Senhor se faça presente nas nossas relações familiares nesta manhã. Amém? Amém. Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Troca a versão. Tá. De novo. Então tá, vamos trocar a versão aqui, vamos começar de novo. Obedeçam às autoridades. Todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Então, a gente tem que orar pelas autoridades, né? Às vezes a gente fica meio contrariado, né? Não é toda vez. Mas nós temos que obedecer e orar, porque assim está na palavra de Deus. Então, as autoridades foram instituídas. Na palavra de Deus está escrito assim, é Ele que estabelece leis e Ele que estabelece reis. Então, nós temos que obedecer, não é? Mesmo que seja de outro partido, mesmo que seja nós não aceitando aquilo que eles têm imposto sobre nós, mas dai a César o que é de César. Assim está na palavra também, né? Quando Jesus pegou a moeda e falou, né? Deu os dois lados da moeda. Então, é isso que nós temos a fazer, né? As autoridades estão sobre nós, não só autoridades políticas, como toda e qualquer autoridade, não é? Aos nossos líderes, né? Mesmo às vezes você não estando de acordo, é bom que você converse, vai, fale e não saia desobedecendo, porque essa autoridade foi imposta por Deus. Toda e qualquer autoridade, ela só está no cargo, no governo, porque Deus assim deixou. Então, assim está escrito, nós devemos obedecer. Amém. Amém? Amém. Essa palavra vem revelar para nós o quanto a palavra de Deus é atual. É uma palavra escrita há tantos séculos atrás e hoje se faz tão presente. Eu acho que todas nós aqui estamos enfrentando dificuldades até nos relacionamentos familiares em razão de posicionamentos políticos. Nós temos um governo que não satisfaz a maioria da população. Isso gera conflitos entre familiares, entre amigos. Mas a palavra de Deus vem para dizer que a autoridade foi instituída por Ele. E se foi instituída por Ele, eu devo sim obediência.
E quem vai julgar, quem vai condenar ou não, não somos nós. A autoridade vem dele, provém dele. Então nós devemos ter essa obediência. Eu particularmente enfrento conflitos na minha casa, eu acho que a maioria aqui também enfrenta, por essa questão política hoje tão ávida no nosso país. Eu sei que existem pessoas que estão aqui nos acompanhando, que estão fora do Brasil, mas mesmo assim também enfrentam, porque eu acho que essa dicotomia ela acabou sendo mundial. E nós não podemos, em razão disso, nos arvorar contra as autoridades, deixar de cumprir as suas ordens, porque foram ordenadas por Deus. Deus sabe de todas as coisas, então nós devemos levar a Ele, rogar a Ele, que Ele faça então a justiça. A justiça não provém de nós. E eu sei que muitas mulheres aqui também são, inclusive, da área da justiça, assim como eu, mas nós não podemos nos arvorar nesse papel. Esse papel não é nosso. Então, muitos dos conflitos que estão acontecendo hoje entre amigos, familiares, por questões políticas, advém do não entendimento e do não cumprimento da própria palavra de Deus, que é muito atual e não deixou absolutamente nada de fora. Quando a gente pensa assim, eu não vou discutir política, eu não vou debater política. Não, gente, a política foi debatida aqui, ela está aqui, na palavra de Deus. Então, este ordenamento aqui, hoje, trouxe um acalanto para minha casa, para minha alma, porque eu sei que a gente está enfrentando esse momento e vamos enfrentar muitos ainda piores do que a gente está enfrentando hoje. Mas aqui não deixou nenhuma dúvida, principalmente aqui no versículo onde diz: somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Então, independentemente do partido político, independentemente de quem esteja à frente da governança do país, ou do estado, ou da sua cidade, você não vai deixar de fazer o bem em razão disso. A sua desconformidade não lhe autoriza a praticar o mal. Essa é a palavra de Deus que eu entendi hoje. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amadas? Posso falar? Glória a Deus, pode. Só um pouquinho, vou virar aqui seu celular. Fala aí, Miriam. Amadas, eu tenho orado e pregado sobre a palavra de orar pelos nossos inimigos, né? Então o texto aí, ele volta bem para a gente respeitar e submeter. Mas eu creio, assim, que é função de nós cristãos amar os nossos inimigos, né? Amar aquelas pessoas que são contrárias. Porque os políticos, as autoridades, elas fazem coisas que para nós cristãos traz muita indignação, né? Eu tenho até uma oração da palavra que eu oro pelos políticos, né? Então, é função nossa de cristão, não só submeter, mas também estar orando e profetizando pela salvação deles, né? Fazendo essa guarda para que Deus tire do meio deles todo espírito de usurpação, de desonestidade, enfim, né? Porque o cargo político, as autoridades, elas estão muito sujeitas à sombra, né? Ao mal. Então, cabe a nós orar e interceder por essas pessoas, para que, de alguma forma, elas sejam transformadas e elas sejam salvas. Então, o meu alerta para vocês aqui sobre essa palavra é orar por esses políticos que muitas vezes nos causa indignação, nos causa raiva, nos causa, assim, sentimentos contrários à palavra de Deus, né? Então, vamos estar orando e profetizando salvação, luz, e que de alguma forma eles sejam tocados pela palavra de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Meninas, esse texto ele fala de algo que a gente precisa voltar e meditar sobre, que é a submissão. E a humanidade tem problema com submissão. A gente tem problema de submeter desde o Éden. Quando Deus falou
de tudo que tem no jardim você pode comer. Apenas da fruta do bem e do mal. E aí esse texto vem falar sobre isso. Que se eu estou fazendo bem, praticando bem, eu não tenho que temer o mal. Não há em mim sofrimento, porque, irmãs, todas nós que passamos por sofrimento, a gente sabe disso, Deus tem algo a forjar no nosso caráter. Desde a eternidade, Deus queria nos fazer o quê? Semelhantes a Ele. Nós fomos feitos semelhantes a Deus. Você e eu somos semelhantes a Deus. Mas o homem optou por decidir os seus próprios caminhos e não submeter às ordenanças, às orientações de Deus. Então esse texto aqui de Romanos 13, que fala submissão às autoridades, vamos relembrar aqui essa manhã algo bem mais profundo do que a questão da política. Na verdade, quando a gente não submete à autoridade, a gente tem dificuldade com o próprio Deus. A gente tem dificuldade com o próprio Deus. Nunca foi com uma autoridade política, porque quem tem problema com a autoridade política também tem problema com a autoridade no trabalho, também tem problema com a autoridade do marido, também tem problema com a autoridade dos pais. E Deus nos orienta que as autoridades... Então ele não fala aqui que é a autoridade política. Ele fala que nós devemos nos submeter às autoridades. Por quê? Porque quem estabeleceu as autoridades na nossa vida foi o próprio Deus. Então, o que Deus tinha de melhor para mim e para você ser quem você é, foram seus pais. Por isso você precisa honrar seus pais, amar seus pais, submeter a autoridade dos seus pais. Desde a eternidade, Deus tinha um Adão para cada um de nós aqui. E o Adão que ele coloca na sua vida, nem sempre é o que você sonhou, mas com certeza é o que Deus tinha de melhor para te fazer a pessoa que ele gostaria que você fosse. Então, submissão às autoridades, ele fala no texto, quem não submete é rebelde. E quem que é rebelde na Bíblia? Quem é o grande rebelde da Bíblia? O diabo. Então, irmãs, não há como você ser uma mulher de Deus sem honrar todas as autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Primeiro Deus, se casada, depois seu marido. Depois disso, os seus pais. Depois dos seus pais, todas as autoridades constituídas, mesmo que elas estejam fazendo errado. E Jesus foi um testemunho disso. Porque Jesus, sabendo que o Império Romano era árduo, era ardiloso, fazia maldade, usurpava o direito das pessoas, nunca destituiu o Império Romano. Ele não entrou e fez um motim lá na entrada do Império Romano em Roma e falou assim, agora vocês não vão governar mais. Como ele também não fez com os religiosos. Então, irmãs, às vezes autoridades religiosas também pecam e nós precisamos orar por elas. E aí ele não fez, porque quando os fariseus condenaram Jesus, ele podia simplesmente levantar uma mão e falar assim, não, eu sou o próprio Deus que desci e vocês não vão me condenar injustamente. Mas ele não fez. Então Deus, na sua soberania, desce, mostra pra gente um código de conduta que nós lemos em Romanos 12. Amar quem nos ama não é nenhum sacrifício. Sacrifício agradável a Deus é amar, compreender, acolher, cuidar daqueles que não nos amam. Amém. Daqueles que não nos agradam. Esse é o verdadeiro sacrifício vivo, agradável, aceitável a Deus, que é amar o nosso irmão, independente de onde ele está. Porque nós sabemos que quem não conhece a Deus está nas trevas. Então o julgo é desigual. Por quê? Porque alguém que não conhece Deus julga pelo seu próprio intelecto. Vive baseado nos seus próprios conhecimentos e na sua própria força. Então não pensa como nós que somos cristãos pensamos. Nós pensamos segundo um Espírito que habita em mim e você, que é o Espírito Santo de Deus. Então,
um dos homens, segundo Jesus, o homem maior que existiu na terra foi João Batista. E João Batista fez uma oração que mexe muito com o meu coração. Eu queria que a gente orasse essa manhã. Ele fala assim para os apóstolos dele: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Amadas, a gente precisa aprender a diminuir para que ele cresça. Amém. A diminuir para ouvir Deus. Amém. Sabe? Às vezes a gente precisa parar, ser testada, ser provada. Algumas irmãs aqui sabem de um desafio muito grande que nós estamos passando de ontem para cá, todo mundo. Mas nós estamos firmes nas promessas do Senhor. Porque quem luta a minha e a sua luta é o próprio Deus, é o Senhor dos exércitos. Davi era aquele homem tão petitinho, né? Ele tinha 1,5 m. E ele foi lutar com um gigante de 2,90 m. A história conta que existia um povo gigante mesmo naquela época. Eles tinham média de 3 metros de altura. E Davi foi lutar contra aquele homem, mas ele não lutou na força do braço dele. Ele lutou na força do Senhor, dos exércitos. Então a sua luta, a minha luta, não somos nós que vamos batalhar. Quem vai batalhar é o Senhor. Ele é que peleja a minha e a sua luta. Então a gente tem uma ilusão de achar que Deus é parcial, e Deus não é. Deus é imparcial. Se tem 2 lados, irmãs, ele está dos 2 lados. Glória. A gente precisa ir para esse lugar de maturidade quando você pede oração, e pede oração só para você ganhar uma causa e o outro perder, porque essa oração não agrada a Deus. A nossa oração tem que ser assim: Senhor, que todas as partes sejam contempladas, ainda que uma perca. Senhor, que essa situação seja resolvida, ainda que um não se sinta satisfeito, mas que seja feito o que? A justiça do Senhor. E submeter a tudo que Deus quer ensinar para nós é um exercício diário. Deus vai garantir para você e para mim estratégias, pressões, coisas que não estavam esperando, que você não tinha previsto, amiga. Irmã, misericórdia. Tem uma mulher que faz aqui, depois eu vou chamar ela para vir aqui no nosso evento. Ela é goiana, a Laila. Ela faz uma paródia com o celular e ela liga para Deus. E ela conversa com Deus e fala assim: ai, Deus, como é que é? Me explica direito esse negócio. O Senhor falou que a gente ia ser, que o humilhado ia ser exaltado. Eu tô aqui, só tô na parte do humilhado ainda. Onde que eu protocolo o exaltado? E às vezes a gente quer falar isso para Deus mesmo. A gente fala assim: Senhor, mas que hora que o Senhor combinou que a gente ia mexer com esse negócio de carta? E elas estão tudo vivas. E elas movimentam, e elas vão para um lado, vai para o outro, e cada um com a sua individualidade, cada uma com a sua característica, com o seu formato, que todos nós temos que respeitar, reconhecer, aceitar o momento espiritual de cada uma. Às vezes uma que começou a andar com a gente agora, ela está começando a conhecer. Às vezes uma que já está há muito tempo com a gente precisa desconhecer para conhecer de novo. Mas é o movimento de Deus que vai levar a gente para esse lugar de experiência profunda com Ele. Nós estamos aqui com a Dona Zélia, uma mulher de Deus, que ora aqui nesse condomínio. E a gente queria dar oportunidade para a senhora falar. Vem aqui, Dona Zélia, falar um pouquinho para nós. Mas é um privilégio. Então nós estamos aqui com a Dona Zélia, que é uma mulher que tem muito para ensinar para a gente. 94 anos. Ela vai falar aqui para a gente um pouquinho sobre esse texto. Fica atenta, irmã. Às vezes Deus vai liberar. Então vem cá que eu vou ajudar a senhora. Nós vamos pegar na mão da senhora aqui. A senhora senta aqui e fala tudo que a senhora entendeu desse texto para nós. Fica o tanto de gente querendo falar com a senhora. Não é fácil a gente orar pelas autoridades constituídas dessa nação. E uma das autoridades, quando eu olho para ele, espiritualmente eu sinto muito mal. Mas ainda não, por ele, eu ainda não orei. Eu oro e peço a Deus: Senhor, perdoa as autoridades constituídas dessa nação. Dá sabedoria vinda do alto, né? E que eles possam se converter. Mas tem uma das autoridades, que eu não vou citar o nome, né? Quando eu olho para ele assim, ele me lembra
o faraó do Egito, assim, eu sinto um mal que eu não sei explicar. Aí por ele, eu ainda não orei não. E nós acolhemos essa confissão da dona Zélia aqui, que ela tem algumas pessoas que ela ainda não conseguem orar. E às vezes você tá aí, tem pessoas que você não consegue orar. Que você ainda acha, mesmo conhecendo a palavra de Deus há tantos anos, que você acha que você ainda não pode orar. Mas, amigas, com o nosso sentimento e com a nossa alma, realmente a gente não vai conseguir orar. Nós precisamos desesperadamente de Deus para orar por algumas pessoas que verdadeiramente, para o nosso intelecto, não cumprem o que Deus tem para nós. Mas muitas coisas que Deus permitiu que Faraó fizesse com o povo de Deus foi para gerar um memorial. Um memorial. É muito mais do que nós estamos vendo. Tudo que alguém que tem autoridade constituída faz com você, ou com a nação, ou numa empresa, ou em algum lugar, os olhos do Senhor estão atentos. E quem sabe Deus não pôs essa pessoa sobre a gente para gerar um avivamento. Eu tenho pedido a Deus o avivamento para essa nação. Amém. Porque essa nação, né, leva a palavra ao mundo. E vai, se a gente orar, meu Deus, se a gente acreditar na palavra de Deus e orar, vai acontecer. Amém. Eu tenho um testemunho que não é sobre isso. Pode falar. Eu chefiava um posto de saúde lá na Santa Casa, que era do INAMPS. E o meu marido me levava de carro e eu pegava o táxi e voltava para casa. Isso tem muitos anos isso. Quando nós descemos, o meu marido pôs ao vivo um pastor orando. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia e Ele tudo fará. Eu fiz uma entrega como eu nunca tinha feito na minha vida. Tá bom, fui trabalhar, meu marido nunca foi me buscar lá, eu sempre pegava o táxi. Aí ele deixou o carro, quando foi na hora de eu sair, meio-dia, ou 1 hora, não sei, ele chegou e falou a Maria, que eu me chamava de Maria. Maria, o meu carro estragou, então eu vim para ir com você de táxi. Tá bom, nós ficamos na porta. Quando o táxi chegou, 2 pessoas desceram, a hora que eu fui para entrar, 2 pessoas chegou um revólver em mim e me jogou lá dentro do carro. Sabe? Aí meu marido estava do lado assim e falou assim, onde vocês vão levar minha mulher? Eles olharam para ele, eram 2, olharam e falou assim, mandou que eu saísse. Aí o irmão dele era secretário de Segurança Pública de Goiás. Aí ele contou para eles a história e foi ver o que tinha acontecido comigo. Que jogaram um revólver e me jogou lá dentro. Aí ele foi olhar e falou assim, olha, aquilo ali era 2 guardas policial. Ficou como se a Maria, ele me chama de Maria, que tava, gente que estava saindo com drogas, eu seria receptora das drogas. Agora você vê o que Deus faz, gente. Aí ele falou assim, olha, só não foi, eles só não levaram ela, os guardas, porque acharam que você era eu. Porque, irmão, Priscilo, olhou para o meu marido. Agora você vê o que Deus faz, gente. Sabe? Entrega. Por favor, nós vamos entregar essa nação para Deus. Vamos confiar, meu Deus. Deus ouve as nossas orações. Né? Porque aí o irmão dele falou assim, olha, se ela seria receptadora de drogas. Se ele não confundisse você comigo, eles iam levar ela, prender, até que provasse que não tinha nada a ver, sabe? Ia ser uma coisa. Agora você pode, que coisa maravilhosa. Deus pôs o carro dele para estragar, né? Ele ia lá justo na hora. E eu fiz a entrega como nunca tinha feito na minha vida. E nós, como reunião aqui, nós vamos entregar essa nação para Deus. Amém. Oh, meu Deus, que eu possa orar, mas eu quero colocar Ele. Por favor, meu Deus, o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. E que, por favor, meu Deus, tem misericórdia dessa nação. Tem misericórdia. Nós vamos orar e vamos entregar, porque é promessa da palavra de Deus e cumpre. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia e Ele tudo fará. Nós vamos entregar essa nação ao Senhor,
a direção das autoridades constituídas dessa nação, né? E que haja um mover do Espírito Santo. Amém. Desculpa eu dar o testemunho do meu, mas eu precisava de dar. Nossa, a gente precisava de ouvir também. Com a bênção, dona Zélia. Obrigada, viu? Um privilégio receber a senhora aqui. Obrigada, gente. Meninas, alguém aqui do online quer falar um pouquinho? Tem alguém aqui? Eu só quero mandar um beijo pra Zélia, que há muito tempo eu não a vejo. A Silvinha tá mandando um beijo pra senhora. Estou mandando para ela. Meninas, então, Eu meu testemunho para falar que a gente está entregando. ela falou que contou o testemunho pra gente entregar a nossa nação, né, amadas? Então nós vamos entregar. Mas outra coisa que o Espírito está ministrando aqui no meu coração. Não é a nação. Nós precisamos entregar o nosso coração para o Senhor. Para que, através de nós, o Senhor seja conhecido por todos ao nosso redor. E nós queremos também submeter a toda a autoridade que foi constituída na sua e na minha vida. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos, irmãs, matar a nossa carne. Mortificar a nossa carne. E deixar que o Espírito flua em mim e em você. Porque se a gente não entender, a gente vai sofrer. A rebeldia, esse texto é muito claro. Quem não submete é rebelde. Quem não submete é rebelde. Então, nós não queremos ser rebelde. Porque para o rebelde não tem salvação. Para a rebeldia não há salvação. Então, nós precisamos confiar que aquilo que a gente vê nem sempre é o que Deus quer gerar. Talvez se nós não estivéssemos passando tantas lutas, não estivéssemos aqui. Talvez se a gente não tivesse sendo tão forjada, a gente não estivesse aqui. Talvez se a vida fosse muito fácil para cada um de nós, a gente tivesse distraída. Então nessa manhã, vamos colocar sentido. Se você tem a sua identidade, você faz o bem, você não teme o mal. Não temerei. Paulo foi preso. E ele não reivindicou para sair de lá. Por quê? Porque Paulo tinha certeza de quem ele era. Cadê a Priscila? Tá tocando o seu alarme aqui. Então, Paulo, sabendo quem ele era, ele não quis sair da prisão. Porque hoje, o livro que nós estamos estudando foi escrito por Paulo naquele lugar. Talvez se ele não tivesse estudado, se ele não tivesse ficado preso, ele não tinha tido o quê? A oportunidade, né? De escrever para nós sobre as autoridades. Porque quando ele estava no cárcere, ele estava lembrando que alguém com autoridade pôs ele lá. E que ele servia um que era muito maior do que quem colocou ele lá. Quando a gente vai no CEPAG, eu já fiz muito trabalho voluntário na casa de prisão aqui do estado de Goiás. Uma vez eu entrei e eu ouvi audível. Muitos dos que estão aqui presos na lei dos homens já estão livres na minha lei. E muitos dos que estão lá fora, se considerando livres, são presos de prisão eterna. E aí nós precisamos andar nesse lugar que não é pelo que nós vemos. É por tudo aquilo que Jesus ensinou. Então Jesus andou ali, no meio daquele povo que era perdido, irmãos. Romanos 2 fala do que era a perdição de Roma. Homem com homem, mulher com mulher, criança misturado, perversão sexual muito grande, orgias. O governo romano promovia orgias, misturando tudo quanto era tipo de sedução sexual. Mas Jesus não destituiu, porque aquilo era um governo de homens. O governo que eu e você servimos, que nós servimos, é um reino que não pode ser abalado. Irmãs, se você estiver na prisão ou fora da prisão, você continua servindo um reino que não pode ser abalado. Se você tiver um malfeitor do qual você é obrigada a ser submissa, você continua servindo um reino que não pode ser abalado. Haverá coisas que você não vai concordar, mas você continua servindo um reino que não será abalado.
E muitas coisas que a gente não vê, os nossos filhos e netos verão. Mas eles vão saber que existiam mulheres que oravam por aquele país, ainda que não concordassem. Ainda que. Então é um ainda que. Ainda que eu não possa ver naquela autoridade que está sobre a minha vida tudo aquilo que eu gostaria, eu continuo perseverando e orando. Amém. Ainda que a figueira não floresça. Foi assim que o profeta orou. Ainda que não haja vide na videira, eu permanecerei. Nós temos que permanecer. Então esse texto aqui nos chama para uma submissão, entendendo a autoridade de Deus sobre a minha e a sua vida. Temos que entender que ainda que a gente não concorde, Deus está soberano, acima de tudo e de todos, e permitindo as escolhas da humanidade. Porque Deus salvou aquele povo ali do Egito, depois de 10 pragas terríveis, e com pouquinho tempo que eles estavam na terra prometida, eles já estavam reclamando. Eles estavam no Egito, desculpa, eles estavam no deserto, eles estavam reclamando. Sabe quem entrou na terra prometida? Os que tiveram desconstruído na sua mente aquela forma de pensar do Egito. Então só entrou na terra prometida quem deixou que o Espírito Santo desconstruísse ideias pré-concebidas, se libertou, crenças limitantes, visões humanas, para que o próprio Deus ministrasse na mente deles e no coração uma forma de pensar, uma forma de viver que pudesse entrar na Terra Prometida. Amém? Deus é tão maravilhoso que trouxe o pessoal, né, do jurídico para poder estar assessorando a gente aqui, a Sônia, a Carla, e a gente fica muito feliz de dar oportunidade para essas vozes, né, que eu sei que fazem diferença como mulheres de Deus por onde elas andam. Essas mulheres fazem diferença. Eu ando com elas e eu vejo como elas praticam a justiça. E a Bíblia fala que felizes são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E nós também, irmãs, podemos ser pacificadores. Quando alguém trouxer para você alguma coisa contra outra pessoa, que você seja uma pacificadora. Amém. Que não seja alguém que jogue mais fermento na massa. Que seja uma mulher sábia no falar, no agir. E que submetamos as autoridades todas, porque foram constituídas por Deus. Amém? Amém. Então vamos orar aqui. Tem mais alguém no online que quer falar? Nós vamos fazer uma oração aqui. Posso fazer oração, Lala? Pode, Miriam. Pode orar. Senhor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã. Pai, abre nossa mente, nosso coração. Queremos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Ó, Senhor, eu tenho orado tanto que diminua eu, que o Senhor cresça em nós. Amém, Jesus. Pai, vem trabalhar as questões da nossa vida, Pai. Ensina-nos a ser mulheres submissas aos maridos, às autoridades, às leis. Ó, Senhor, traz humildade, quebrantamento sobre cada uma de nós. Paizinho, os desafios que o Senhor manda não diz respeito ao outro, diz respeito a nós. Senhor, o que nós temos que aprender com tantas demandas, com tantos desafios? Trabalha, Paizinho, na nossa mente, no nosso coração. Senhor, nós temos orado por esse grupo, Senhor. Vem perdoar os nossos pecados, vem nos sondar, Senhor. Vem ver sobre cada uma de nós o que nós temos que mudar, Pai. Senhor, nós somos guerreiras do Senhor, nós somos soldadas de Cristo. Então, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Vem nos capacitar, vem nos ungir, Senhor. Vem tratar conosco, Pai. Para que não haja brecha para o inimigo. Para que não haja, Senhor, nenhuma dúvida de que nós servimos ao Senhor. Pai, coloca na nossa mente, no nosso coração, essas palavras que temos estudado, Pai, para não pecarmos contra o Senhor. Pai, nós queremos declarar que tudo aquilo que o Senhor sonhou, tudo aquilo que o Senhor profetizou sobre esse grupo Cartas Vivas será cumprido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e determinamos
que todo levante do inimigo já caiu por terra. Todo dardo inflamado do inimigo já caiu por terra. Pai, eu coloco agora a nossa vida, Pai, individualmente, de cada uma de nossos grupos, principalmente, Senhor, sobre a vida da Maria Ângela, sobre o grupo do conselho, sobre todas as equipes, Pai. Vem trazer um escudo de proteção divina nesta manhã, Pai. Vem nos trabalhar, vem nos tratar, Senhor, vem nos revestir com tuas armaduras espirituais, Pai. Porque nós queremos declarar que somos guerreiras do Senhor Jesus. E agindo, Deus quem impedirá. E se o Senhor tem um plano, através desse grupo, Pai, ele será cumprido em nome de Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada uma participante, Pai. Às vezes, Senhor, tem pessoas que nesse momento estão com opressão, com depressão, a dor do luto, a dor da perda, Pai, a dor da doença. Deus, visita cada uma delas nesta manhã, porque o Senhor coloca anjos à volta daqueles que o temem e o sara. Então eu quero declarar sobre esse Zoom de oração, Pai, sobre essas mulheres que estão conectadas agora nesse momento, a cura do Senhor. A cura do Senhor. Não temam, mulheres, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Porque vem o deserto, porque é no deserto que o Senhor trata conosco. É no deserto que somos quebrantados, curados e salvos. Assim nós oramos aqui, Pai, em concordância, crendo que todos os seus sonhos serão cumpridos na minha vida, na vida de cada irmã, na vida deste ministério e nas igrejas do Senhor Jesus. Porque toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E todo joelho se dobrará diante de ti, Pai. Assim nós oramos, assim nós cremos e assim nós profetizamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas, em nome de Jesus. Leiam depois o Salmo 3. Essa madrugada, o Senhor me acordou para falar do Salmo 3. Eu quero ler aqui, que eu trouxe, vou ler um pedacinho para vocês, só para que isso fique guardado no coração de cada uma de vocês. Salmo 3:3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a bênção está sobre o seu povo. Amém, meninas? Então, tudo de bom. Até semana que vem. E a gente vai continuar estudando Romanos. Fiquem na paz. Um beijo grande.